E se eu te dissesse que você nunca foi fraco? Só tava tentando enfrentar muita coisa sozinho. Quantas vezes a gente achou que o problema era a gente? Que a gente não era forte o suficiente, não era bom o bastante, não era digno de vencer. Mas e se o que estava faltando era uma equipe? Pessoas que estariam ali por nós, nos apoiando. Hoje a gente vai falar sobre Fairy Tail. E você talvez perceba que não precisa carregar o mundo inteiro nas costas. Eu sou o Luca Biliato e aqui no Traz Sua Visão a gente transforma animes em lições de vida. A gente conversa sobre como esses personagens que a gente ama podem nos ajudar a enfrentar desafios no mundo real. Fairy Tail só parece mais um shonen cheio de porrada e magia. Mas, por trás dos gritos, explosões e magias de fogo, a gente tem algo mais fundo. A ideia de que sozinhos a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Isso muda tudo, porque o poder da amizade pode até ser meio paia narrativamente falando, mas quando a gente traz pra vida real, te faz alcançar novos patamares. Esse vídeo pode conter spoilers leves de alguns arcos e personagens de Fairy Tail, então fique avisado. Vamos começar pelo Natsu, que pode parecer só mais um protagonista impulsivo de shonen. Aquele cara que resolve tudo no grito, no soco flamejante. Mas se a gente olha com um pouquinho mais de atenção, a gente percebe que o verdadeiro poder dele nunca veio só do fogo. Desde pequeno, Natsu sofreu com o abandono. Ele foi criado por um dragão chamado Gnil, que sumiu sem dar mais explicações. Foi comprar cigarro. E aquilo deixou um buraco, um vazio que ele carrega no peito como se fosse uma chama apagada. Que foi quando ele entrou na Fairy Tail que ele começou a se reconstruir. A amizade com Gray, mesmo sendo marcada por brigas e discussões, é uma das mais verdadeiras que tem. Eles tretam? Muito! Mas quando o circo pega fogo, eles estão ali lado a lado para se ajudar. Com Erza, ele tem uma relação de respeito e admiração. Ela é uma figura quase maternal que equilibra a fúria dele com disciplina. E com a Lucy, a conexão dele é ainda mais íntima. E agora começa a tocar Carlos Whisper, ó. Não? Direitos autorais? Natsu é o primeiro a chegar quando ela tá em perigo e o último a desistir dela. A confiança desses dois não precisa de palavras. Natsu não cresce sozinho. Ele cresce porque carrega outros dentro de seu coração. A cena contra o Gelal ou Gerardo, ou qualquer tipo de tradução nesse sentido, é um marco. Ele tá derrotado, sem magia, sem nenhum tipo de força. Mas quando ele se lembra de tudo que a Erza passou, tudo que ela sofreu, ele se reergue com chamas ainda mais ardentes. E não é um fogo comum, é um fogo que vem de dentro do vínculo que ele tem com seus amigos. Natsu é o exemplo perfeito de que às vezes a força não nasce de dentro. Ela nasce quando a gente decide lutar por alguém além de si mesmo. E você, já encontrou aquele grupo de pessoas que te acolhe e te aceita do jeitinho que você é? Continua acompanhando por aqui, porque quem sabe você não encontra alguém aqui nos comentários que pensa igual a você. Fica aí a dica. Erza é conhecida como a Titânia, a mulher mais forte de toda a Fairy Tail. Mas a verdade é que por trás de toda aquela armadura existe uma menina ferida. Ela cresceu como uma escrava na Torre do Paraíso, viu seus amigos morrerem e foi forçada a lutar para sobreviver. A armadura dela não é só uma magia, é uma defesa emocional. É como se ela dissesse, se eu tiver forte por fora, ninguém vai ver o caos que tá aqui dentro. Só que aí, ela conhece a Fairy Tail. Makarov a acolhe como uma filha. O Natsu a desafia, mas também a respeita como ninguém. E a guilda inteira, aos poucos, vai destruindo todos os muros que ela construiu. Um dos momentos mais fortes é quando ela chora pela primeira vez na frente do grupo todo. Depois de anos se mantendo firme, ela se permite desmoronar nos braços dos amigos. Ali, a armadura quebra, e pela primeira vez, ela é só a Erza. A Erza nos ensina que até os mais fortes precisam de um lugar seguro para cair. Que não existe honra em viver fechado, fingindo que tá tudo bem. A amizade dela com Gelal também é uma das mais complexas. Um amor que nasceu na dor e que, mesmo cheio de feridas, mostram que laços verdadeiros resistem ao tempo, à culpa e ao silêncio. No final, a Erza mostra que ser forte é confiar. A Lucy começa como uma garota rica, aparentemente frágil e sonhando em entrar numa guilda de verdade. Ela é quase uma loirodonto.
Mas a verdade é que ela estava sozinha no mundo. O pai só a via como uma peça de um tabuleiro empresarial. A mãe, que era sua única referência de um afeto verdadeiro, morreu cedo. Então a Lucy estava cercada de luxo, mas não tinha nenhum amor. Mas quando ela entra na Fairy Tail, tudo muda. Ela conhece o Natsu, que invade a vida dela do jeito mais caótico possível, mas também é o primeiro a estender a mão. Conhece a Erza, que vira um espelho de força e doçura, e se vê cercada de pessoas que não querem nada dela, além dela mesma. A Lucy é uma prova de que a gente não precisa pagar quem a gente é para fazer parte de algo. Ela não se transforma em uma pessoa agressiva, nem tenta imitar os outros. Ela cresce sendo cada vez mais ela mesma. E esse é o tipo de amizade mais bonito que existe, que te faz florescer do jeito que você é. E no final, ela encontra o amor que ela buscou a vida inteira. O amor não precisa ser aquele romântico de ter um parceiro, de ter que construir uma família junto. O amor existe em encontrar outras pessoas e construir aquela família que você sempre desejou. E você, já encontrou sua família do coração? Fairy Tail é um anime de batalhas incríveis, mas o que realmente importa não é quem venceu, mas sim como eles venceram juntos. Muito se fala sobre o uso exagerado do poder da amizade em Fairy Tail, mas a gente precisa lembrar que essa é uma das principais mensagens que a obra busca trazer. E eu posso te provar isso. Vamos lembrar de 3 momentos emblemáticos. Laxus, o neto do mestre Makarov, representa aquele amigo que se afastou, que se perdeu na própria dor. No arco da batalha pelo domínio da guilda, Laxus coloca todos à prova. Ele quer provar que ele é o mais forte e que ele merece liderar. Mas um a um, os membros da Fairy Tail se unem. Gajil, Natsu, Erza, mesmo os mais machucados se levantam. E quando Laxus cai, a cena mais emocionante não é a pancada final. É Makarov, o avô dele, chorando e dizendo: mesmo você sendo assim, agindo dessa forma, você ainda é da família. Isso é Fairy Tail. Você não é aceito se for perfeito. Você é aceito apesar das suas falhas. A guilda não vence Laxus. Eles resgatam Laxus. O arco da guerra contra Tartarus é pura dor. Cada personagem é empurrado ao limite físico e emocional. É ali que a gente vê o verdadeiro significado de estar junto. Grey perde seu pai de novo. Lucy é obrigada a destruir a chave de Aquarius, uma das suas mais antigas e queridas chaves. Essa, aliás, é uma das cenas mais emocionantes do anime. Lucy sozinha, mirando o mar e pedindo perdão para Aquarius. E mesmo assim ela continua, porque todos dependem dela naquele momento. E o Natsu, ele finalmente reencontra seu pai, que ele passou a vida inteira procurando. Mas da mesma forma que seu reencontro é repentino, sua despedida também é. Em Fairy Tail, até a dor mais profunda ganha sentido. Quando a gente entende que não tá sofrendo em vão. Cada personagem se sacrifica um pouco. E no fim, ninguém ali sai ileso, mas saem juntos. A Acnologia é um inimigo que nenhum mago conseguiria enfrentar sozinho. Nem mesmo os Dragon Slayers. E é por isso que o clímax da parte final acontece em 2 frentes. Os magos que enfrentam a Acnologia no plano físico e os Dragon Slayers que enfrentam o dragão no plano espiritual. E nisso até personagens secundários ganham um papel fundamental. Gente que você nem imaginava ajudando a virar a balança da batalha. Porque quando o desafio é demais para a força individual, é aí que a força coletiva aparece. Fairy Tail nos mostra que há algumas batalhas na vida que não adianta a gente querer bancar o herói solitário. Tem luta que a gente só vence com a ajuda de outras pessoas, e cada um do seu jeito. Então para de fazer tudo sozinho. Eu tenho certeza que tem alguém aí que pode te ajudar. E não tem problema pedir ajuda, não é uma fraqueza. Agora eu preciso que você pare e reflita. Quem é a pessoa que pode te ajudar nesse momento? Tem lutas que vão além da magia, das explosões e das espadas. São lutas silenciosas que acontecem dentro da gente. Entre quem fomos, quem criaram a gente pra ser e quem a gente escolhe ser agora. E um dos momentos mais intensos em Fairy Tail é quando Natsu descobre algo sobre si mesmo que poderia destruir tudo que ele acreditava. Foi uma verdade pesada, uma daquelas que fazem você duvidar até da própria história. Mas sabe o que ele fez? Ele não deixou seu passado definir o seu presente. Ele escolheu os laços que ele construiu e escolheu seguir em frente com quem ele se tornou por conta própria. Isso me fez pensar, quantas vezes a gente se prende com alguma coisa que aconteceu lá atrás?
à dor, ao erro, ao rótulo que colocaram na gente. Mas a real é que você não é o que fizeram com você. Você é o que você escolhe fazer com isso. E para fazer essa escolha a gente precisa de coragem, mas também precisa de direção. Então se você tá nesse ponto da jornada, tentando entender quem você é de verdade, o que quer e pra onde ir, deixei na descrição um outro conteúdo que pode te ajudar nessa parte da jornada. E talvez seja exatamente o que você precisava para dar esse novo passo. Porque Fairy Tail mostra isso o tempo inteiro. Não importa de onde você veio, importa quem tá com você agora, quem você decide ser e o caminho que você quer seguir. E lembra, eu tô contigo. E se tem uma mensagem que ecoa forte em Fairy Tail, é essa: família é quem te escolhe, mesmo quando você se acha impossível de amar. E a Fairy Tail é uma casa de desajustados. Um garoto que foi criado por um dragão e nunca conheceu os pais. Uma menina que cresceu sendo escrava. Um mago de gelo que perdeu tudo na infância. Uma garota rica que só quer ser abraçada por alguém. Nenhum deles teria se encontrado na vida real. E não é só por causa da magia não existir. Mas ali na guilda, eles se reconhecem. E tem uma fala do Makarov que, assim como ele, é simples, mas gigante. Enquanto vocês estiverem uns aos outros, a Fairy Tail nunca cairá. E não exagero, em vários momentos a guilda é destruída fisicamente, mas ela sempre se reconstrói. Porque o que sustenta a Fairy Tail não são as paredes ali, é o amor entre as pessoas. Lembra quando a Fairy Tail foi dissolvida por um ano? Mesmo isso acontecendo, todo mundo manteve o símbolo tatuado no corpo. Eles carregaram a guilda no coração, mesmo separados. Fairy Tail nos mostra que laços verdadeiros resistem ao tempo, à distância e à dor. E quando tudo parece perdido, sempre tem alguém para te dizer: você não está sozinho. E se você quer reviver ou conhecer essas histórias com mais profundidade, eu deixei um box de mangá aqui na descrição também. Algumas dessas cenas que eu descrevi são ainda mais fortes no traço original. E também deixei o primeiro volume só para você sentir um gostinho do que é Fairy Tail. Às vezes, revisitar essas páginas é como reencontrar amigos que te lembram quem você é. E outra coisa, se você gostou de alguns personagens aqui, comenta no vídeo aqui embaixo que eu posso pensar em fazer um vídeo sobre eles. Eu vou fazer de qualquer jeito. Fairy Tail não é sobre magia, é sobre cura. Sobre como laços podem reconstruir uma pessoa quebrada. Sobre como uma equipe pode resgatar aquilo que a gente achava ter perdido. No final das contas, a gente nunca vence sozinho, a gente vence juntos. Se essa mensagem tocou alguma coisa dentro de você, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está procurando a sua família do coração. E se quiser continuar refletindo com a gente, é só assistir esse vídeo do Luffy de One Piece. A gente fala sobre liberdade e propósito e esse vídeo está sensacional. Então não perde essa oportunidade. Porque é aquilo, né? Às vezes, o que parece ser só um anime é o que reacende uma chama dentro da gente. E essa chama, às vezes, precisa ser passada. A gente se vê no próximo vídeo e a meta é o mundo.